Pessoal, a melhor forma de se aproveitar o vídeo que se segue é se você tiver feito a leitura do capítulo. Afinal de contas, nós vamos discutir agora alguns conceitos que apareceram ao longo das primeiras páginas do livro. Portanto, é um vídeo de pós-leitura, diferente então daqueles vídeos que vocês assistiram anteriormente de preparação, de pré-leitura. Nós discutiremos então quais são os conceitos, as ideias e a ordem e a sequência de construção da argumentação do autor. Bauman inicia sua argumentação no começo do capítulo com uma comparação, no mínimo, impactante. O autor diz que tanto o amor verdadeiro quanto a morte são eventos únicos na trajetória de vida de um indivíduo. Isso significa que as experiências mais marcantes que uma pessoa pode vivenciar dizem respeito à experiência de um amor verdadeiro e à preparação e o ingresso na morte, que dá fim à existência. Bauman, no entanto, observa que na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje, observa-se um fenômeno no mínimo curioso. Enquanto na maior parte das sociedades tradicionais existiam conhecimentos, mitos, narrativas que circulavam para preparar os seres humanos para amarem e para morrerem, na nossa sociedade observa-se uma crise no que diz respeito especificamente ao conhecimento amoroso. Isso acontece, na perspectiva do autor, em função de um fenômeno muito curioso. Apesar de nos dias de hoje as pessoas terem a oportunidade de construir vários relacionamentos teoricamente amorosos, as pessoas não aprendem mais a cada relacionamento no que diz respeito à capacidade de amar. Ou seja, ter mais relacionamentos não significa se preparar para se entregar melhor ou para amar melhor. Ao contrário, o Bauman chega a dizer que é como se na nossa época houvesse uma experiência de desaprendizado amoroso. Como se a cada nova experiência amorosa as pessoas adquirissem apenas cinismo, frustração, desilusão e uma vontade cada vez menor de construir um vínculo verdadeiro e legítimo e de estar com a outra pessoa. Em seguida, para ilustrar ou para exemplificar como a forma como nós nos relacionamos nos dias de hoje é bastante diferente do método tradicional de relacionamento ao longo da história da humanidade, o Bauman lança mão de um exemplo. Ele faz referência à obra O Banquete, de Platão. Nessa obra, a personagem Sócrates, em determinado momento, alega que o sentimento amoroso, na verdade, diz respeito ao desejo de construir algo grandioso em companhia de alguém que se admira. Ou seja, o amor não diz respeito ao desejo de estar em contato com alguém que seja especificamente belo, atrativo, inteligente, mas mais do que isso, diz respeito ao desejo de estar junto com alguém e de construir algo com essa pessoa. Ou seja, existe uma ideia de projeto de vida por trás da noção amorosa. Também é importante observar que na antiguidade, pelo menos segundo Platão e pela boca de Sócrates, o amor tem a ver com um desejo de construção, de exercício. Ele não é conquistado de uma forma bem acabada, não é um estágio no qual eu ingresso e pronto, estou lá. É preciso que ele seja mantido passo a passo em um processo constante de aperfeiçoamento. Eu tenho que querer entregar a minha vida a alguém, essa pessoa tem que querer entregar essa vida a mim e nós juntos vamos criar algo novo. Em contrapartida, na contemporaneidade, as relações afetivas não são estabelecidas por uma ideia de permanência ou de uma construção de vínculo a longo prazo, uma ideia de parceria pela vida, mais ou menos nos termos ditados por Platão anteriormente. Ao contrário, para o Bauman, o fato de nós vivermos em uma sociedade consumista, muito influenciada por critérios de ordem econômica, nos faz transferir a lógica do consumo para a lógica do relacionamento afetivo. Isso significa que nós entramos em uma relação amorosa mais ou menos da mesma forma como nós entramos em uma relação de consumo. Nós esperamos adquirir um bom serviço e um bom produto. E daí vem um ponto importante. Um produto é algo que está acabado, uma prateleira pronto para ser adquirido. E não um relacionamento que tem que ser construído a longo prazo e aperfeiçoado.
É como se nós nos tivéssemos tornado mais imediatistas e sem tolerância a nos lançarmos no relacionamento para melhorar o outro e nos melhorarmos, é claro. Diante disso, o autor estabelece uma importante distinção de conceitos para o capítulo. Ele diferencia as ideias de desejo e de amor. Se por um lado o amor é caracterizado por a construção de um laço mais duradouro, mais constante, de maior longo prazo, que exige que as pessoas se esforcem para cultivar e manter viva aquela relação, o desejo, em contrapartida, é algo mais instantâneo e justamente por isso, para o Bauman, as relações de consumo são pautadas ou criadas a partir do desejo. O desejo tem a ver com a pronta satisfação, com o imediatismo, com a aquisição imediata de algo que eu quero ter. Eu quero, eu compro, eu uso, eu descarto. Essa lógica estritamente mercantil é transferida na visão do autor também para as relações afetivas. Ou seja, da mesma forma como eu compro algo e depois descarto, eu posso me envolver com alguém para em seguida descartar. Outra consequência para o autor de se transformar os relacionamentos afetivos em extensões das relações de consumo é que, na prática, as pessoas acabam esperando de um relacionamento o que elas esperam de um investimento econômico. Dizendo de outra forma, assim como um investidor da bolsa gasta tempo, dinheiro e recursos para adquirir uma determinada ação e espera, em contrapartida, uma compensação financeira disso, ao se envolver em um relacionamento, os membros desse relacionamento também fizeram investimentos de tempo, de recurso, de afeto, de emoção e, de alguma forma, esperam uma compensação por parte do parceiro. O grande paradoxo aqui, na visão do Bauman, é que ninguém faz uma jura de fidelidade a uma ação econômica da Bolsa. Você faz um investimento na Bolsa, mas vai descartar aquela ação quando surgir alguma ação de melhor uso, mais bem cotada ou mais interessante. Seguindo essa lógica, de forma similar, nos relacionamentos afetivos, diante de um parceiro ou parceira que possa parecer mais interessante de acordo com diferentes critérios, pode ser um critério estético, pode ser um critério de sociabilidade, ao vislumbrar uma possibilidade de parceria que me agrade mais, eu prontamente descarto o parceiro anterior. Justamente por isso, para Bauman, os relacionamentos contemporâneos são caracterizados por uma dupla ansiedade. De um lado, os parceiros envolvidos em um relacionamento afetivo estão constantemente ameaçados pela perspectiva de serem descartados ou substituídos por produtos de melhor cotação ou melhor valia no mercado. E por outro lado, permanecer no relacionamento também causa ansiedade. E, segundo Bauman, principalmente pelo fato de que estar com outra pessoa implica em tornar o futuro ainda mais incerto e inseguro. Se para uma pessoa as perspectivas que a posteridade, o futuro oferece, já são muito nebulosas, ninguém sabe o que o amanhã reserva, para duas pessoas isso é ainda pior. Afinal de contas, estar com alguém implica em fazer uma série de concessões, em abrir mão de sonhos, em dar apoio, em recalcular rotas de vida e de relacionamento, o que pode tornar o fato de estar junto mais difícil de ser mantido. Diante da constatação da fragilidade ou da precariedade dos relacionamentos afetivos, o Bauman passa a tratar de um outro tipo de vínculo, os laços familiares. A partir daí, se inicia um par conceitual que tem muita relevância para o desenvolvimento do capítulo. O Bauman faz uma diferenciação entre as duas formas de se manter ligado a uma outra pessoa na contemporaneidade. De um lado estão as relações de parentesco, que são objetivas, não são escolhidas e são, de certa forma, inalteráveis. É o laço ou vínculo que une, por exemplo, um pai a um filho, mesmo que eles não se gostem. Esse relacionamento ou esse vínculo ou essa relação, ela é factual, nada pode mudá-la. Eles sempre serão pai e filho. Na outra ponta estão as relações de afinidade, que, na verdade, no idioma original, tem esse nome, que eu não me atrevo a falar, portanto, nós estamos traduzindo precariamente como
afinidade. As relações de afinidade dizem respeito aos processos de simpatia mútua, de gosto, de reciprocidade. São, por exemplo, as relações de amizade ou de afeto em um relacionamento amoroso. Para o Bauman, tradicionalmente, os relacionamentos de afinidade, eles exigem um maior dispêndio de energia para serem mantidos. Ou seja, eles precisam ser cultivados para serem mantidos vivos. É preciso estar presente, é preciso negociar, é preciso manter-se próximo da pessoa com quem se tem afinidade, até porque, com o passar do tempo, a tendência da afinidade é afrouxar e se dissipar. Por isso, para o autor, existiram ao longo da história recursos para transformarem relacionamentos pautados na afetividade ou na afinidade em relacionamentos de ordem de parentesco. A instituição do matrimônio, o casamento, tradicionalmente faz isso. Ela transforma alguém a que se está ligado, teoricamente do ponto de vista da afinidade, em uma pessoa com a qual eu estou juridicamente, inclusive, relacionado a ela por meio do casamento. O autor faz uma observação bem interessante de que, na contemporaneidade, mesmo instituições que ao longo da história da humanidade foram vistas como irrevogáveis, totalmente sólidas, como o matrimônio, não são mais. Afinal de contas, é possível se divorciar ou se separar de alguém. Isso aponta para uma tendência de que os relacionamentos sejam todos ocupados ou desenvolvidos de acordo com a lógica da afinidade. Ou seja, eu vou me manter próximo das pessoas que de alguma forma são simpáticas a mim e eu sou simpático a ela e só vou me manter próximo dessas pessoas enquanto essa simpatia durar. Depois que isso acabar, o relacionamento se dissolve. Para ilustrar como as relações contemporâneas acabam sendo totalmente dominadas e controladas pelo critério da afinidade, o Bauman faz referência ao impacto do mundo digital na forma como as pessoas mantêm contato entre si. Segundo ele, que estrutura uma metáfora, a partir da internet o navegante pode passar pelos recifes da solidão com relativa tranquilidade. Ou seja, por meio das redes sociais, ele tem à disposição uma série de contatos e pessoas com as quais ele pode se oferecer em diálogo. No entanto, existe sempre a possibilidade de encerrar, bloquear ou silenciar um contato que seja especialmente incômodo ou que, do meu ponto de vista, não seja oportuno para aquele momento da minha vida. Dessa forma, é como se o critério do mundo digital acabasse por influenciar também a forma como nós construímos as relações offline, na nossa vida concreta, porque elas acabam sendo criadas a partir de uma lógica de afinidade. O autor falou muito sobre isso em uma entrevista que ele deu aqui no Brasil, pessoal. Confere um trechinho dessa entrevista para vocês entenderem melhor. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That it is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on the internet it's so easy, you just press delete and that's it. Então, pessoal, essa foi a análise do capítulo 1. Eu tenho certeza de que vocês se reconheceram em mais de um momento. Afinal de contas, nós estamos tratando não apenas do mundo contemporâneo, mas de nós mesmos e da forma como nós construímos e vivemos as nossas relações. E pode ter certeza que esse processo de identificação
não acaba nesse capítulo, ao contrário, ele vai se aprofundar nas próximas partes do livro. Espero que os comentários tenham adicionado à sua leitura, tenham a tornado mais enriquecida e mais capaz, e nós nos vemos nos próximos vídeos.